Graça e paz, meus amados. Vamos hoje finalizar a primeira de João, primeira carta geral de João, capítulo 3, 4 e 5, amém? Vamos finalizar esta carta e que fala sobre a verdade, o amor, comunhão com Deus, combate a heresias e segurança da salvação em Cristo, que foi escrita em 92 depois de Cristo, amém? Nós vamos ler aqui o capítulo 3, os filhos de Deus. Vede qual grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que comete nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conhece, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nosso coração, sabendo que o nosso coração nos condena. Maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. O seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Capítulo 4, os falsos profetas. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que
conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disse eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Capítulo 5, a fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E os três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. A eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore.
toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Glória a Deus. Finalizamos então aqui a carta geral de 1 João, né? Falando principalmente de amarmos uns aos outros, né? Quem é de Deus ama a seu irmão, ama aquele que está com ele professando a mesma fé, o mesmo amor, a mesma esperança. Esta é a vontade de Deus, que nós sejamos um, assim como Ele é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, né? Então, a principal evidência que nós temos Deus em nós é quando nós amamos uns aos outros, né? É quando nós estamos firmes no Senhor Jesus, na Sua palavra, e também ajudando uns aos outros, né? A se achegarem a Deus, a estarem firmes na fé, nesse amor, nessa esperança. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém, meus amados? Vamos orar, agradecer a Deus, e amanhã nós vamos ler a carta de 2 João, de 3 João e Judas, né? Porque elas contêm somente um capítulo, amém? São as cartas gerais que contêm somente um capítulo, né? São quatro livros, né, da Bíblia que contêm um capítulo: Obadias, Filemon, aí 2 João, 3 João e Judas, somente, né, para o teu conhecimento, contém um capítulo. Amém? São coisas da Bíblia, né, de conhecimento aí, caso você queira guardar sobre isso, né? Então, já tenha isso em mente, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste dia, qual nós chamamos de hoje, dia de bênção, dia de vitória, dia qual nós cremos, Senhor meu Deus, no Teu poder, na Tua glória, para operar todas as coisas, meu Pai, sobre as nossas vidas, aquilo que é impossível, sobrenatural, trazendo cura, libertação, vida e vida com abundância a cada um de nós, meu Pai, a cada um de nossos entes queridos, familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, Senhor. Nós cremos no Teu poder, meu Pai, para alcançar a cada um, Senhor, e operando a Sua obra salvífica, regeneradora, de cura, de libertação. Nós cremos que somos de Deus, meu Pai. E se nós somos de Deus, Senhor, nós não vamos viver pecando, nós não vamos viver, meu Deus, praticando o que é mal, o que é errado, mas a vida ressurreta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está em nós, trazendo, meu Deus, cura, libertação, santidade, trazendo temor do Senhor, de fazermos aquilo que desagrada a Ti e a Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, nós que temos a vida em nós, a vida ressurreta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado, que veio em carne neste mundo, Senhor, para nos resgatar do pecado e da morte, meu Pai, e como sacrifício, Senhor, propiciatório, Senhor, meu Deus, Ele levou consigo uma vez por todas, meu Pai, a nossa maldição, nosso pecado, Senhor, e pelas Suas pisaduras, meu Pai, ori calabashurimi calamaia, nós fomos curados, nós fomos sarados, Senhor, e libertos de todo o poder do mal, de todo o poder das trevas, meu Pai. E agora, Senhor, somos nova criatura, lavada e remida no Teu sangue, meu Pai, caminhando em conformidade com a Tua palavra, a Tua palavra que é viva, que é poderosa e eficaz e funciona, Senhor. Que ela venha operar em nós aquilo para a qual ela é enviada e foi enviada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, caiam por terra agora
todos os inimigos de Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo caia por terra agora toda obra contrária, maligna, satânica, tudo que foi mandado, enviado, declarado no reino das trevas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que está repreendido, que está quebrado, anulado pelo poder que é neste nome, Senhor. Não há nada que prevaleça sobre as nossas vidas a não ser o Senhor e a Tua palavra, Pai. Nós estamos dentro do Teu esconderijo, debaixo das Tuas asas, aonde nenhum mal nos sucede, nem praga alguma pode chegar ao meu lar, à minha casa, meu Deus, a nossa casa, a nossa família, se o Senhor não permitir, meu Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua bênção, a Tua vitória, te agradecendo desde já. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continue firme na tua fé, no teu amor, na tua esperança, né? Muitos vão militar contra você para que você desista, para que você pare, né? De caminhar no caminho da verdade, de andar debaixo da luz do Senhor. Pode ter certeza que muitos vão se aproximar, não para te ajudar, mas para te atrapalhar, né? E não permitir que você passe pelo caminho estreito e pela porta apertada. Amém? Então, há um caminho diante de você que te conduz à vida. Então, continue firme neste caminho, que é o caminho do Senhor, que é o caminho da palavra de Deus, que é o caminho certo e correto, né? Que nos ensina esta palavra, né? De fazer o bem sem olhar a quem. De ter um coração puro, um coração generoso, um coração amoroso, um coração compassivo, um coração misericordioso, né? Este é o caminho dos servos de Deus, né? Um caminho do perdão, né? De perdoarmos, né? Porque Deus nos perdoou primeiro e através da palavra do Senhor, Ele nos insta e nos ensina e nos alerta que o perdão é necessário, né? Nós não termos raiz de amargura, ódio, ressentimento, mágoa, né? Sentimentos contrários. Isso não provém do Senhor. Se você quer morar lá naquele céu de glória, se você quer ter um parecer favorável do Senhor, é necessário que você pratique todo dia o perdão, porque haverá sempre pessoas querendo nos machucar. Haverá sempre pessoas querendo, né, causar dor, sofrimento, tristeza em nós. Mas nós temos que refutar tudo isso, né, com as armaduras de Deus, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, cingido com a palavra da verdade, revestido da couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz e embraçando o escudo da fé com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, amém? É assim que nós refutamos, né? Olhando para a palavra de Deus, a palavra que nos faz com que nós venhamos perdoar, porque o Senhor nos perdoou primeiro. Jesus na cruz, quando estava sendo ali crucificado, estava à beira da morte, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se o Filho de Deus foi capaz de fazer isso, diante dos seus algozes, né? Diante daqueles que queriam a sua morte, desejavam ela, porque estavam incomodando aquela classe, né? Aquele povo, aquelas pessoas. Quanto mais nós devemos praticar o perdão, né? Se nós lembrarmos, né, a nossa vida, da onde o Senhor nos tirou, o que Deus fez, tem feito, com certeza haverá espaço para o perdão na minha vida e na tua vida, diante daqueles que te machucam, diante daqueles que te apedrejam, diante daqueles que te desejam mal, porque muitas das vezes eles estão presos, né? Estão cegos e não conseguem andar no caminho da verdade. Amém? Jesus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.